Vamos lá, moçada, a última parte agora de soluções. Nós estamos finalizando esse conteúdo. Então agora nós vamos falar sobre titulação, que também pode ser chamado de volumetria, que é a medida de volume gasto numa reação, certo? Bom, o que é essa titulação? A titulação é uma técnica em química que a gente utiliza para determinar a concentração de soluções a partir de outra solução que a gente já sabe a concentração. Então tá aqui o aparato que a gente utiliza para fazer essa titulação. Então o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma proveta, é uma vidraria, esse aqui é feito de vidro, tá? Ela tem uma torneirinha aqui no final, onde você enche ela todinha até a marca inicial, que é o 0. Você vai encher de uma solução, então nós vamos chamar ela de titulante, é o papel dela na titulação, porque vai ser uma solução de concentração conhecida, com exatidão, com precisão. Então, uma solução de concentração conhecida é colocada em cima. Agora, a solução que você quer saber a concentração é colocada embaixo. E ela é chamada de titulado. Então, ela vai dentro desse frasco aqui que chama-se Erlenmeyer ou Erlenmeyer. Então, aqui está a solução que eu quero descobrir a concentração. E acontece que essa torneirinha, você gira ela e ela libera a passagem desse líquido. Esse líquido vai descendo, escoando, ele vai pingando aqui até que você vê o ponto final e interrompe, fecha e vê quanto que gastou. Então a quantidade de volume do titulante que foi gasto, você vai usar nos cálculos para descobrir a concentração desse de cá. Pronto. Professor, mas você falou eu vou ver quando é que acaba e vou fechar. Como que eu vou ver? Bom, a titulação é uma técnica, só que ela pode ser aplicada para vários tipos de reações. A principal é a titulação ácido-base, onde é colocado duas soluções ácidas e básicas. Ou seja, coloca geralmente um ácido em cima e uma base embaixo. É o mais normal de ser feito. Então as duas soluções que você vai usar para fazer uma titulação, elas têm que sofrerem reações. Tá? Então existe essa titulação ácido-base, porque você vai usar um ácido e uma base. Mas existe, por exemplo, a titulação de precipitação, onde você colocar duas soluções e quando uma entra em contato com a outra, vai formar um precipitado, vai formar um sal insolúvel. Esse sal, como ele é insolúvel, você consegue ver com seus olhos. Então, na hora que ele forma, é o ponto final da reação. Beleza, então aqui eu vou usar um ácido em cima e uma base embaixo, uma titulação ácido-base. Como é que eu vou enxergar? Bom, para a gente enxergar o ponto final, ou seja, o momento que é para parar de adicionar a solução de cima na de baixo, a gente vai adicionar um indicador ácido-base. Esse indicador, como o próprio nome diz, ele vai indicar quando é que a reação chegou no limite. Bom, nesse caso, a gente vai usar a fenolftaleína, que é o mais usado. A fenolftaleína é um indicador que quando você pingar aqui, e aqui está a solução básica, ela vai ficar na cor rosa. Ela vai ficar completamente rosa. E aí quando você for pingar o ácido nela, ela vai reagir, esse ácido vai reagir com a base, ele vai neutralizando a base. Quando o ácido que você colocar aqui dentro neutralizar totalmente a base, a fenolftaleína, que ela é rosa, ela vai se tornar incolor, ela vai desaparecer. Quando ela desaparecer, significa que toda a base foi neutralizada. Então tem que parar de adicionar o ácido na base, beleza? Então vai ter esse efeito visual. Vai começar rosa, porque a solução é básica, fenolftaleína em meio básico é rosa. E aí quando o ácido for entrando na base, essa base vai perdendo a sua quantidade, porque o ácido vai neutralizando ela. E à medida que prossegue, até o momento onde que acaba toda a base aqui embaixo, aí a fenolftaleína ela fica incolor, ou seja, aquele rosa desaparece. Na hora de desaparecer, você interrompe e lê aqui na vidraria qual o volume que foi gasto, beleza? Bom lá, vamos aos dados que você tem em mãos para fazer o cálculo da concentração da solução titulada. Vamos lá. Olha, no caso, a solução titulante é a solução que você já tem a concentração. Então, a concentração você já tem que saber. Se você não sabe, ela não pode ser usada como titulante. Então, é uma concentração conhecida. No final da titulação, como a fenolftaleína ou um outro indicador que você tenha usado, papel de tornassol, enfim, o alaranjado de metila, enfim, tem outros indicadores por aí. Então, ao visualizar o ponto final, você vai parar de escoar e vai ler.
você vai ler o quê? O volume. Então você vai também ter o volume. Beleza, então eu vou ter a concentração e vou ter o volume aqui do meu titulante. No de baixo, então vou botar aqui um ok, eu vou ter, e aqui eu também vou ter no final, essas duas informações. Aqui embaixo, eu vou ter a concentração? Não, você não tem a concentração. Por quê? Porque é o que você quer saber. Só que o volume você tem. Porque ao adicionar a quantidade da solução desconhecida, da concentração desconhecida, você foi lá e mediu. Você colocou 50 ml, colocou 100 ml, ou 150 ml. Então você, ao adicionar, você mediu o volume e colocou. Geralmente você mede uma pipeta ou numa proveta. Geralmente uma pipeta. Vai lá, por exemplo, pega a solução desconhecida, no frasco onde ela está armazenado, pega a pipeta e succiona lá 50 ml. Na pipeta, certinho 50 ml, você joga aqui dentro do Erlenmeyer, dá 2, 3 gotinhas de fenolftaleína e começa a titulação. Então, quanto foi de solução titulada? Eu tenho, eu sei, eu anotei. Então, sim, ok, eu tenho. Beleza. Então, com esses dados eu consigo, se você tem a concentração e o volume do titulante e o volume do titulado, você consegue descobrir a concentração, que é o que a gente quer, qualquer interrogação que fica melhor de perceber. Então, quando se faz titulação, é porque você está em busca da concentração da solução titulada. Então, a titulação é uma técnica para determinação de concentrações, a partir de outra solução de concentração conhecida. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo? Então, eu vou usar aqui uma reação ácido-base, obviamente, dos ácidos mais simples, HCl e a base NaOH. Por que eu falo que é mais simples? Porque esse ácido ele só tem um hidrogênio ionizado. Ele é um monoácido. E a base é uma monobase, ela só tem uma hidroxila para liberar. A substância que libera H+, e base substância que libera OH-. Então esse H+, vai descolar do Cl e o OH vai descolar do Na. E aí esse H com OH forma água. O Na e o Cl formam sal. Então é uma reação onde você tem um ácido mais uma base formando sal e água. Ácido e base igual a sal e água. Essa equação é famosérrima, essa reação. Então você não pode esquecer desse conteúdo. Beleza. Então, o que eu tenho que saber nessa reação? Que a quantidade de HCl é 1 para 1. A quantidade de HCl de NH é de 1 para 1. Como que eu sei que a quantidade de HCl de NH é 1 para 1? Por causa disso, porque o ácido só vai liberar um H+, e a base só libera um OH-. Então, se o meu ácido tivesse 2 hidrogênios e a base tivesse 1, eu teria 2 para 1. Então eu tenho que saber a estequiometria da reação, para saber quantos H+ serão liberados pelo ácido e quantos OH- serão liberados para a base. Aqui cada um vai liberar um. Então o H+ do ácido com o OH- da base vão se neutralizar formando a água. Então é 1 para 1. Então significa, em outras palavras, que a quantidade de mol de HCl tem que ser igualzinha à quantidade de mol de NOH. Então aí está o X da questão. Então, o ácido vai neutralizar a base quando você tiver aqui dentro o número de mols de NOH igualzinho ao número de mols de HCl. Porque aí o H+ do HCl vai ter neutralizado os OH- da base na mesma proporção. Não vou ter excesso nem de H+ nem de OH-. Beleza? Como que eu vou saber, então, o número de H+ que entrou e o número de OH- que eu tinha? Vamos lá? Primeiro nós vamos calcular o número de H+. Por quê? Porque eu tenho a concentração da solução e eu tenho o volume que foi gasto. Então, com essas duas informações, eu sei o número de mols. Tá? Então, vamos lá. A gente vai tirar aqui essa letrinha C. Eu vou usar, como eu usei para vocês, a letrinha M de molaridade. É a concentração em mols por litro. É a concentração mais usada dentro do laboratório químico, te expliquei. Mexeu com reação química, é concentração em mol por litro. Por quê? Porque as reações elas são em números de mols, tá? As proporções estequiométricas. Beleza. Então tem aqui a molaridade e o volume. Vamos supor aqui que a molaridade dessa solução seja 0,1 mol por litro, que é a concentração mais comum no laboratório, 0,1 molar. Vamos supor que eu tenha gasto aqui, para ficar bem simples, bem rápido, 10 ml dessa solução. Então aqui esse gasto aqui eu li começou no zero quando eu vi aqui a altura do menisco está no 10 ml, ou seja, 10 ml foram gastos. Então eu gastei 10 ml.
que a gente sabe que isso aqui é 0,01 litro, tá? É a mesma coisa. Beleza. Agora, vou calcular o número de mols, então, presente dentro desses 10 ml. Eu usei 10 ml dessa solução, tá? Cuja concentração é 0,1 mol por litro. Quantos mols tinha dentro dos 10 ml que foram gastos? Dentro dos 10 ml que caiu aqui dentro e reagiu? É essa que é a pergunta que tem que ser feita. Então, primeiro vou calcular o número de mols de HCl. Então, vamos lá. A molaridade calcula como número de mols soluto sobre solução. Como eu quero o N1, eu vou isolar ele. Então, vai ficar aqui, ó, número de mols soluto vai ser igual a molaridade vezes o volume, ou seja, concentração vezes volume me dá o número de mols. Então, qual é o número de mols? O número de mols vai ser a concentração, que é 0,1, vezes o volume, que é 0,01. Então, quantos mols eu tenho aqui? 0,1 vezes isso, eu vou repetir e aumentar o zero. Vai dar um número bem pequeno, 0,001 mol. Tá? Então, pronto, acabei de descobrir. Dentro dos 10 ml de HCl que eu joguei dentro do Erlenmeyer, tá? Dentro desses 10 ml, eu tenho 0,01 mol de HCl. Então, essa foi a quantidade de HCl que reagiu. Bom, como pela estequiometria da reação eu sei que 1 mol de HCl reage com 1 mol de NH, é 1 para 1, se eu só coloquei essa quantidade de HCl, significa que a quantidade de base que tinha lá é a mesma, 0,01. Beleza? Então vamos fazer isso agora para o NOH. Então eu descobri quantos mols do meu titulante foram gastos, e eu sei que pela estequiometria de reação, o mol do meu titulante, o HCl, é o mesmo de mol de NOH. Beleza? Então eu vou descobrir quanto é de NOH que eu tinha aqui nesse volume. Vamos supor aqui que o volume que eu tenho aqui seja 50 ml, tá? Que foi a quantidade de hidroxódio que eu coloquei aqui, da minha base. Isso aqui em litros é 0,05 litros. Tranquilo? Beleza. Então vamos lá. Como é que eu faço para descobrir a concentração do NaOH, que é a minha base que foi titulada? Beleza, como a titulação ela acaba quando o número de mol de HCl de NaH é o mesmo, e eu já sei o número de mol de HCl, então significa que aqui dentro também tem 0,001 mol, só que de NaOH, para ficar bem didático. Então, aqui dentro desse volume gasto de HCl, existia também 0,001 mol. Só que aqui de HCl. E aqui embaixo de NaOH. Então, foi gasto essa fatia de HCl. A quantidade de mols que tinha aqui dentro era essa. Aqui dentro também tinha a mesma quantidade. Beleza? Tranquilo? Agora vamos fazer. Eu tenho o número de mols de HCl. Então a concentração, ou seja, a molaridade, vai ser o número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Qual é o número de mols de NaOH que eu sei? É esse aqui, ó, que é exatamente igual de HCl. Tá? Igual. Então tá. É 0,001 mol. E qual é o volume de NaOH de solução usada? 50 ml, que é 0,05. 0,05 litros. Beleza, como é que eu faço aqui para fazer essa divisão que não está bonita de se ver? A gente multiplica por 100 embaixo por 100 em cima. Ou seja, se eu multiplicar por 10, a vírgula vem para cá. Se eu multiplicar por 100, ela vem para cá. Então eu vou transformar aqui, ó, em 5. A vírgula vai vir para cá e aqui vira 5. Então eu mexi duas casas para a direita. Lá eu vou mexer a mesma coisa. Duas casas para a direita. Então aqui nós vamos ter 0,1. Pronto. Aí eu tenho 0,1 dividido por 5. Ficou mais fácil? Ah, ficou mais ou menos. Então vamos fazer aqui, ó. 0,1 dividido por 5. Eu multiplico por 10 aqui, para sumir com essa vírgula, e multiplico por 10 aqui. A mesma coisa de 1 dividido por 50. Então, como é que eu faço? Eu coloco aqui no dividendo 0, porque aqui eu jogo um 0 para lá. Ainda não dá, coloco mais um 0 e aí vira 100. Agora dá. Eu multiplico aqui por 2, 2 vezes 50 dá 100, e aqui zerou tudo.
ou seja, o quociente dessa divisão é 0,02. Então, 0,1 dividido por 5, que é 1 dividido por 50, isso vai dar 0,02 mol por litro. Essa aqui é a concentração do meu NaOH. Então, a minha concentração do HCl foi 0,1 e a concentração do NaOH 0,02. Ah, professor, mas a concentração não deveria ser a mesma? Não. O que tem que ser o mesmo aqui na titulação é o número de mols de HCl e de NaOH. Eles têm que ser igual, ou seja, na hora que a titulação termina, quando a fenolftaleína deixa de ter cor, significa que a quantidade de NaOH e de HCl lá dentro do RLA+, se igualou. O número de mols e não a concentração. Então, mais uma vez, o que tem que ser igual no ponto final de titulação é o número de mols de ácido e de mols de base. Beleza? Para acontecer a neutralização. E aí, com o número de mols, eu calculo a concentração do meu titulado. Então, o número de mols que era igual, 0,01 de ácido que foi gasto e 0,01 de base que foi reagida lá embaixo. Só que essa quantidade aqui ela está presente dentro de 50 ml, o que vai me dar uma concentração de 0,02. Agora, essa quantidade de ácido que reagiu está dentro de 10 ml, que dá uma concentração maior, 0,1. Beleza? Então, eu espero que você possa ter entendido um pouco de titulação. E se tiver dúvida, deixe registrado elas no WhatsApp para a gente poder te ajudar. Beleza? Um grande abraço, fique com Deus e tchau, tchau.